Nós vamos compartilhar a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 a 32. Peço a todos que abram as Escrituras. Evangelho conforme registrou João, capítulo 4, versos 31 a 42. Diz assim a palavra de Deus: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Qual o alimento da sua alma? O que lhe sustenta? O que faz com que você se anime a cada manhã, levante da cama e vá viver a sua vida, siga o seu caminho? Com o que você sonha, dormindo ou acordado? Se a gente fizer essas perguntas aí na rua, para a multidão, nós vamos ter respostas as mais diversas. Algumas previsíveis, algumas inusitadas, algumas bastante chocantes. Sei lá, eu gosto de trabalhar, né? Dinheiro, prazer, sexo, futebol, jogos da internet, né? Falar mal dos outros, tem gente que vive para isso, né? Matar, roubar, seduzir. Alguns são mais práticos. Não, que vai levantar todo dia e trabalhar e viver a vida é pagar os boletos e as faturas no final do mês, né? Para não ter ninguém cobrando. Mas essas respostas não deveriam nos surpreender, principalmente pensando nas respostas mais terríveis. A gente sabe que o homem sem Deus, ele diariamente, né, faz o que dá na telha, a vontade da carne, do mundo, do diabo, muitas vezes. Mas se a gente fizesse uma enquete aqui agora, não vamos fazer naturalmente, mas só uma suposição, e para que cada um pudesse responder essas perguntas que eu fiz logo aqui no início. Qual seria a sua resposta? Quais os fundamentos da vida de um discípulo de Cristo? Quais são suas alegrias? Quais são as suas motivações? O que norteia, de fato, a vida, né, do verdadeiro cristão? Nesse texto, Jesus trata, de certa forma, deste assunto com seus discípulos, quando ele diz: O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegra, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro, o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Então, observe que Jesus fala de recompensa. Recompensa é um negócio que nos motiva. Não, tem uma recompensa quanto a isso. Vou fazer isso, vai redundar naquilo. Jesus fala de tesouro, de entesourar. Jesus fala de enriquecer, não da forma do mundo, obviamente, mas Jesus fala de alegria, ou seja, motivos e razões para levantar, para viver e para fazer e cumprir a missão. A gente podia falar, irmãos, muito tempo sobre isso, mas nesse texto que a gente acabou de ler, nós encontramos
algumas motivações, alguns pilares, vamos dizer assim, alguns fundamentos que sustentam a vida de Cristo, que eu vou chamar de alegrias do discípulo de Cristo. Mas vale a pena a gente observar o seguinte, que essas alegrias do discípulo de Cristo, na verdade, elas são primeiramente alegrias do próprio Cristo. O que eu vou falar aqui já estava no coração do Senhor. Durante os 33 anos de vida terrena, essas motivações, essas alegrias estavam abundantes no coração do Senhor. E o Senhor Jesus compartilhou essas alegrias com seus discípulos. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos sobre as alegrias que eles poderiam ter. E a primeira delas, que eu quero salientar, é fazer a vontade de Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a sua primeira prioridade, né, do próprio Cristo, era fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, o Pai, não era algo que o esgotava, que o chateava, que o cansava, mas era algo que alimentava Cristo, o fortalecia, né? Jesus tinha alto compromisso com a vontade de Deus Pai. Ele disse assim, João 6,38, registra: porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim fazer a vontade daquele que me enviou. Era isso que movia Jesus, e foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. Jesus foi enfático quanto a isso, meus irmãos. Ele disse também, em Marcos 3,35 registra: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, não basta dizer que é crente, que é cristão, que é presbiteriano, batista, qualquer outra denominação. É preciso realmente ter um compromisso com a vontade de Deus, para falar assim, eu sou um cristão, eu sou de Jesus, eu ando com Jesus, sou irmão de Jesus. É Ele que disse. Os discípulos, era isso que o movia, como acabamos de dizer, e foi isso que ele ensinou de maneira assim, categórica aos próprios discípulos de Jesus. Meus irmãos, é isso que a própria oração que Jesus nos ensinou afirma: seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. A nossa alegria, a alegria de gente de Deus, é ver a vontade de Deus se realizar na sua própria vida e em todo lugar. Os discípulos de Cristo, primeiro e acima de tudo, têm um compromisso de seguir a Cristo e fazer a sua vontade. Irmãos, muitas pessoas relutam em fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas apontam para as religiões todas, especialmente o cristianismo. Não, vou fazer vontade de uma religião. Não, irmãos, não se trata de fazer vontade de uma religião. E muitas pessoas não querem se submeter, às vezes, a uma igreja, ou mesmo a Deus, ou a Bíblia, se arrogando de uma grande liberdade. Não, eu sou livre, eu só faço o que eu quero. Alguns se acham muito libertários, né? Livres, outros são rebeldes mesmo. Mas, irmãos, a grande verdade é que todos os bilhões de pessoas do planeta Terra estão, na maior parte das vezes, fazendo a vontade de alguém. Sejamos honestos, nenhum de nós fazemos somente a nossa vontade. Irmãos, a gente não manda nem no nosso próprio bigode. Olha a minha situação. Esse é um parênteses, né? A situação de um homem. Vocês riram, né? Desabafa, né? Aproveita. Coração, amor. Mas, digo que quem venceu foi o amor, viu? É a força do amor. Deixa eu me recuperar aqui, peraí. E orem por mim, viu, irmãos? Hoje, irmãos, muita gente segue e obedece pessoas que eles nem conhecem, virtualmente. Irmãos, nós temos visto pessoas sendo mandadas se cortar, elas se cortam, porque alguém na internet mandou, nos jogos. Pessoas têm ouvido ordens e obedecido ordens para se tirarem a sua própria vida, para se prostituírem. Este é o mundo que a gente vive, onde todos estão, de alguma forma, influenciando ou sendo
influenciados de maneira terrível. E esse caos que a gente vê, irmãos, as dores deste mundo, as guerras, as corrupções, os males, tem uma raiz só. Os seres humanos não querem fazer a vontade de Deus. E, por não fazerem a vontade de Deus, fazem outras vontades que levam a essas tragédias que nós vemos noticiadas todos os dias. Mas os discípulos de Cristo sabem que somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa vontade de Deus, irmãos, está revelada nas Escrituras. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e procuramos viver de acordo com ela, nós recebemos a visão de Deus sobre tudo e sobre todos. Quando nós usamos o óculos das Escrituras para observar, para olhar, nós enxergamos melhor nós mesmos. Nós enxergamos as outras pessoas, enxergamos o mundo, a igreja, o sofrimento, o prazer, a história e tudo mais exatamente como Deus enxerga. Você quer saber como Deus olha para tudo? Conheça as Escrituras e veja e aprenda como Deus está olhando. Fazer a vontade de Deus não tem apenas implicações aqui e agora, como já acabamos de dizer, alguns exemplos, mas tem implicações eternas, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, os templos todos, em todo o mundo, estão cheios de pessoas dizendo Senhor, Senhor, mas Jesus está dizendo, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Senhor. Agora, irmãos, essa palavra que eu acabei de citar, Mateus 7, 21, ela tem sido deturpada de duas formas terríveis. Muitas pessoas não entendem o verdadeiro evangelho, muitas pessoas têm caído ou num extremo ou no outro. Por um lado, muitos olham para essas palavras de Jesus e desanimam, porque elas sabem que jamais farão de forma perfeita a vontade de Deus, e preferem se atolar cada dia mais no pecado, e viver uma vida totalmente longe do Senhor. Esse é um extremo terrível. Por outro lado, muitos caem no legalismo religioso, porque pessoas vão para as igrejas, mas parece que nunca ouviram o evangelho, elas continuam se esforçando, crendo que elas vão merecer, que elas precisam fazer algo que garanta que elas serão aceitas por Deus, amadas por Deus, ou salvas pelo Senhor. Isso se chama legalismo, isso também é pecado, é um outro tipo de pecado, né? Com as suas próprias forças, né? Não, a minha força de vontade, hoje eu não vou mentir, hoje eu não vou roubar, hoje eu não vou deixar meu coração ficar orgulhoso. São dois problemas, e às vezes tem muita gente dentro da igreja, já está na igreja, já é batizado mesmo, mas ainda está tentando se salvar. Irmãos, a boa notícia do evangelho derruba uma coisa e derruba a outra. A boa notícia do evangelho é que Cristo cumpriu de forma cabal a vontade de Deus. A boa notícia do evangelho é que todo aquele que crê em Jesus de verdade é justificado pela obediência de Jesus, conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, 19, porque como pela desobediência de um só homem, no caso, né, se referindo a Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, falando do Senhor Jesus. E quando então somos justificados, somos livres da condenação, ali na obra da regeneração, o Espírito de Deus quebra o domínio da carne, quebra o domínio do mundo, quebra o domínio de Satanás, e há uma primeira disposição santa para apreciarmos a vontade de Deus, para amarmos a vontade de Deus. E aí seguimos no discipulado cristão até o dia da nossa morte, sendo aperfeiçoados, tratados, aprendendo mais e mais, fazer a vontade de Deus no longo processo da santificação, levando cativo todo o pensamento
a obediência de Cristo. E aí nós crescemos em obediência como o próprio Cristo. Espero muito que você leve essa mensagem para o seu coração. Em primeiro lugar, a alegria do discípulo de Cristo, assim como foi a alegria do próprio Cristo, é fazer a vontade de Deus. Não olhe para a vontade de Deus como uma coisa chata, difícil. Não, é algo maravilhoso. Quanto mais fazemos a vontade de Deus, mais alegria, mais satisfação, mais bênçãos. Mas em segundo lugar, a segunda alegria, do discípulo de Cristo é realizar a obra de Deus. É óbvio, é claro, para Cristo e seus discípulos, irmãos, fazer a vontade de Deus implica também realizar a sua obra. Uma coisa está junto com a outra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque quando você vê como Cristo vê, quando você sente como Cristo sente, quando você enxerga como Ele enxerga, o senso de urgência da sua obra enche o nosso coração. E você sai do comodismo para ser um cooperador de Deus em sua grande obra. Irmãos, muitas pessoas adiam se envolver na obra de Deus. Muitas pessoas enterram seus talentos, adiam, negligenciam a obra que Deus os chama para cooperar com Ele. Muitas pessoas, assim como os discípulos de Jesus naquela época, continuam dizendo: ainda 4 meses para a ceifa, não está na hora de arregaçar as mangas. Mas Jesus disse, continua dizendo: ergam os olhos, só levantar os olhos, para de olhar para baixo, olha para frente, olha para o seu redor, olha ao seu lado e vejam, os campos já estão brancos para a ceifa. Ergamos os olhos, irmãos, e vejamos como Jesus vê as coisas, e a vida, e as pessoas, a cidade, o país, o mundo. Deus está fazendo a sua obra no mundo, corrigindo, julgando, curando, confortando, amando, libertando, resgatando, salvando pessoas, reunindo seus filhos. E Deus convoca você para se juntar a Ele e ser um instrumento dEle para a realização de seus santos e benditos propósitos. Irmãos, no meio desses todos os habitantes da terra, em todas as culturas, em todos os lugares, sempre há um campo pronto para a ceifa. No seu condomínio há um campo que está branco para a ceifa. Na sua família há um campo branco para a ceifa. No seu trabalho. Mas se você não tem visto ainda, peça a Deus que te mostre. Erga os olhos. O Senhor me mostra, porque está difícil, eu só vejo corações endurecidos. Mas, por mais endurecidos que sejam, irmãos, se Deus tocar-lhes, eles podem ser transformados. Então, veja como o Senhor vê, olhe como o Senhor olha, e realize a obra que Deus quer que você realize. Floresça e produza onde você está plantado, sirva com seus talentos, sua profissão, sua posição socioeconômica, sirva com seus cargos, com seu emprego, com seu desemprego, suas dores, suas alegrias, sirva sempre, faça a obra de Deus, independente das circunstâncias. A todos os jovens que me procuram, aconselhamento, qual profissão seguir, o que eu vou fazer, o que eu vou realizar da minha vida, eu lembro 3 princípios que para mim norteiam a minha vida, e eu compartilho com todos. Escolha uma profissão, um trabalho, primeiro, que glorifique mais a Deus. O que você vai mais glorificar a Deus? Segundo, escolha um trabalho, faça algo, realize algo que você vai servir da melhor maneira possível ao seu próximo. O que eu poderia fazer melhor neste mundo para servir e fazer e transformar situações, pessoas ao meu redor? Em terceiro lugar, também é justo que você faça algo, realize algo que te traga muita alegria no cumprimento da missão, por meio daquilo que você está realizando. Deus não se agrada, irmãos, de gente preguiçosa, muito menos de discípulos preguiçosos. Siga o exemplo de Cristo, que declarou:
Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Dentro e fora da igreja há muito trabalho, igreja pequena, igreja grande. Irmãos, só não trabalha realmente quem não quer. Sempre há oportunidade de realizar a obra de Deus, de um jeito ou de outro. Todos os discípulos de Cristo servirão na obra, mas preste atenção, nem todos servirão do mesmo jeito. Não fique se comparando, se medindo por outras pessoas. Cristo chama pessoas diferentes e os capacita de forma diferentes, com dons, talentos, para que nós cooperemos uns com os outros e com Ele na obra do ministério. E alguns são melhores semeadores, outros são melhores cuidadores, e outros são melhores ceifeiros, mas estão todos trabalhando de um jeito ou de outro, para a honra e glória de Jesus, como ele falou, um é ceifeiro, outro semeador. Paulo também ensinou isso aos irmãos da igreja de Corinto. Ele falou, o que planta e o que rega são o que cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Existem muitos debates teológicos sobre o que é galardão, né? Mas eu gosto muito do pensamento que fala sobre alegria, né? E é isso, é uma alegria de fazer e realizar aquilo que Deus está me chamando a realizar, aquilo que Deus está te chamando. Irmãos, não tem salário que paga isso. É algo que só o Senhor pode te dar dentro do seu coração. Às vezes ninguém nem sabe, mas você e Deus sabe, lá no secreto. Às vezes é uma coisa mais pública, não tem problema. Mas o importante é que você usufrua dessa alegria de realizar a obra de Deus. Todavia, todos precisamos pregar esse bendito Evangelho, porque tanto a semeadura quanto a ceifa são feitos por meio da proclamação fiel do Evangelho. Eu semeio pregando fielmente o Evangelho. Eu colho também pregando fielmente o Evangelho. Todos os discípulos de Jesus são testemunhas dele. Todos os discípulos de Jesus, de uma forma ou de outra, testemunham de Cristo. Foi essa a promessa dele, e Lucas registrou em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como a mulher samaritana foi testemunha para seus vizinhos e seus conhecidos. Eu não explorei muito o contexto por causa do tempo, mas esse é um texto bem conhecido. O que acontece aqui no texto que lemos foi logo depois da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E João registra, então, nos versos 28 a 30. Quanto à mulher, depois dela ter ouvido Jesus, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí, depois desse testemunho da mulher, diz o verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Eu pergunto a você, com todo carinho, quantas pessoas já creram em Jesus por intermédio do seu testemunho? Porque ouviu você falar do amor dele, porque olhou para a sua vida e viu o Senhor Jesus nele. Se a resposta é ninguém, ou muito pouco, qualquer que seja a sua resposta, a minha, a nossa, irmãos, vamos pedir a graça de Deus, vamos lembrar que o Espírito Santo, além de vir sobre nós para nos regenerar, nos selar para a salvação, ele veio sobre nós para nos encher de poder para testemunhar da graça de Deus. Seja você tímido, seja você extrovertido, não importa, não tem a ver com temperamento, tem a ver com o poder de Deus agindo em nós. Fala, Senhor, eu tenho vergonha, eu não sei falar, nunca fiz um curso. Lembre-se, o Senhor está contigo, para que você seja testemunha dele, por onde quer que você vá. Mas em terceiro lugar, irmãos, uma terceira alegria, Falei da alegria de fazer a vontade de Deus, falamos da alegria de realizar a obra de Deus, mas há uma alegria muito especial na vida dos discípulos de Jesus, que é a alegria de confiar no chamado de Deus. Irmãos, embora os discípulos de Cristo, sim, eles devem ser constantes, ousados, sábios no falar, no ensinar e proclamar o Evangelho,
é preciso que a gente entenda o seguinte: nenhum cristão jamais convencerá alguém, nenhum cristão jamais converterá uma pessoa a Cristo, ninguém regenera ninguém. Essa obra não pertence a mim nem a você. É interessante notar que até mesmo Jesus Cristo, enquanto homem, né, durante sua vida terrena, ele precisou confiar no chamado de Deus Pai, e ele confiou para a salvação dos seus ouvintes. E ele afirmou assim: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E Jesus ia pregando, sabendo, Jesus foi extremamente hostilizado, todo mundo sabe disso, inclusive acabou sendo morto. Mas ele foi fazendo a obra, entendendo o seguinte: aquele que o Pai trouxer vai vir a mim, aquele que eu estou em paz, estou fazendo a obra que ele mandou, estou fazendo, obedecendo, mas o que eu confio mesmo é no chamado do Pai. E é interessante que quando Jesus começa o ministério lá na Galileia ali, se não me engano em Nazaré, né, ele vai no poder do Espírito e fala assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Ele não foi sem ação, ele confiou na ação do próprio Espírito Santo, na ação do próprio Deus Pai, e foi fazer a obra. A mulher samaritana contou sobre Jesus, mas a obra da salvação por meio da fé só aconteceu quando os moradores de Sicar, a cidade, né, ouviram e atenderam ao chamado e à voz de Cristo, conforme eles mesmos testemunharam nos versos 41 e 42. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: mulher, já agora não é pelo que você disse, o que tu disseste, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sim, irmãos, devemos falar, mas devemos descansar em Deus, entendendo que a pessoa só vai responder quando ela ouvir a voz do Senhor. E deixar Deus trabalhar, se aquietar, não se desesperar. Alguns ouvirão a voz do Senhor logo, alguns demorarão, alguns serão no leito de morte. Mas todos aqueles que o Senhor deu a Jesus, virão a Jesus. Confie no chamado de Deus. Não queira você fazer o papel de Deus. Queridos, por mais linda e forte que as suas vozes sejam, elas não podem alcançar e transformar o coração endurecido. Somente a voz do Espírito Santo de Cristo pode despedaçar o coração de pedra e fazer com que um surdo espiritual ouça a voz do Senhor. Conforme Davi escreveu de maneira linda, poética, no Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, quando ela faz soar, de fato, para a salvação, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, despedaça as chamas de fogo, faz tremer o deserto, faz dar cria as corças. A voz do Senhor desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Um pecador pode andar longe de Deus, mas quando Deus o impacta com sua voz, ao invés de odiar a Deus, ele diz glória a Deus. Glória a Deus. Um exemplo lindo da Bíblia é o Saulo, né? Ele resistiu à voz de Estevão. Estevão estava pregando o evangelho em Jerusalém, as pessoas o apedrejaram, Saulo estava ali, as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. Ele resistiu à voz de Estevão, saiu de Jerusalém, foi para Damasco procurar mais discípulos de Cristo para matar. Mas no caminho de Damasco, ele ouviu a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se rendeu à voz do Senhor. Irmãos, o chamado de Deus e a resposta do pecador a Ele é o que importa. Os que se rendem à voz de Cristo nessa vida, se deleitarão por toda a eternidade ouvindo a sua doce voz. Mas os que resistem à sua voz hoje, passarão toda a eternidade, desejando ouvir a voz do Senhor, mas não conseguindo mais, porque só ouvirá os gemidos dos sofrimentos eternos.
Irmãos, a mulher samaritana ouviu o chamado de Cristo, quando ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar a vida eterna. E aquela mulher creu, aquela mulher bebeu a água da vida, aquela mulher encontrou Jesus. E você? A água da vida continua sendo oferecida e vai continuar sendo. O Senhor está falando hoje aqui. E você também pode tomar uma decisão, pode dar uma resposta. Você tem resistido à voz do Senhor ou tem rendido a Cristo? Concluindo, meus irmãos, fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus, confiar no chamado de Deus, essas três alegrias andam juntas. Os discípulos de Cristo devem entender que Deus está fazendo uma obra em suas vidas e uma obra por meio de suas vidas. Nunca tente fazer a obra de Deus desobedecendo a sua vontade revelada nas Escrituras. Não queira dar um jeitinho para Deus, nem individualmente, nem na sua casa, nem na igreja. Muitas igrejas querem crescer, mas fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, arrumando artifícios humanos. Não, irmãos, isso não glorifica a Deus. Também não se engane. Se você negligenciar a missão de Deus com desculpas esfarrapadas, não está certo. Se você realmente quer fazer a vontade de Deus, você fará a sua obra na terra. Você não pode dizer que está fazendo a vontade de Deus se você não tem se juntado ao Senhor para fazer o que Ele está fazendo. Se você não está proclamando o Evangelho. Claro, irmãos, cada circunstância, cada momento, a gente precisa ter sabedoria. Mas eu oro de coração para que mais e mais de todas as reuniões dessa igreja, sociedades internas, pequenos grupos, não importa, reunião de oração, sempre haja pessoas não crentes presentes. Porque, irmãos, a obra de Deus, ela avança na pregação do Evangelho aos perdidos, na salvação de vidas. Se nós ficamos anos e anos pregando só para nós crentes, irmãos, nós estamos fazendo a obra de Deus pela metade. Por isso nós temos desafiado todos os pequenos grupos. Esse ano nós vamos começar 29 pequenos grupos na igreja. Todos, inclusive os grupos dos pastores e das esposas. Nós vamos orar para que Deus traga não crente para os nossos grupos. Esse será um ano para a honra e glória de Deus, que Deus vai trazer, porque aqui em Jardim Camburi, em Vitória e nas cidades ao redor, há muitos eleitos de Deus, para que nós encontremos por meio da pregação do Evangelho. Não tente fazer a obra de Deus confiando em si mesmo, confie nem na sua força, na sua sabedoria, na sua persuasão, na sua inteligência, no seu conhecimento. Confie no chamado e no poder de Deus. Não tenha assim esse estresse, esse medo. Mas se eu fizer um convite, e se não aceitar, querido, faça o convite. Se disser não, está dizendo não também para o Senhor, deixa Ele com Deus, ore por Ele. Preguemos o Evangelho com coragem e tranquilidade, pois sabemos que todos que o Senhor chamar de forma irresistível, virão a Cristo. Mas se você, querido amigo aqui presente, ouvindo pela internet, deliberadamente tem desobedecido à vontade de Deus, tem feito o que é contrário à vontade de Deus, realizando as obras da carne, desse mundo e de Satanás. Se você, querido ouvinte, está andando orgulhosamente, confiando no seu esforço, na sua integridade, na sua vida que você acredita ser piedosa ou qualquer outra coisa, Deus o chama ao arrependimento. Renda-se à vontade de Deus. Pare de confiar em você mesmo. Pare de se rebelar contra o Senhor. Estude as Escrituras Sagradas. Fala: Deus, eu não entendo nada, eu nem creio em tudo que está aqui, mas o Senhor é Deus, a Bíblia é do Senhor, fala comigo, eu quero entender a tua vontade. Deus sabe onde você está e Ele vai começar com você onde você está. Mas pare de se rebelar contra Deus. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis, disse Jesus. Então, se esse é o seu caso, se você ainda não sabe
Qual é a boa comida, o bom alimento que realmente sustenta um ser humano sobre a face da terra com alegria? Na semana que passou, o Senhor chamou a presença dele, né, a mãe da nossa irmã Maria Canuto, a avó do nosso irmão Benhu, né, bisavó do Léo. O Senhor a chamou com 101 anos de idade, né, tia da Miriam, né, só para as referências dos irmãos, lá em Conselheiro Pena. Mas lá, muitos anos atrás, no início da sua vida, ela conheceu a vontade de Deus. E ela viveu quase todos os seus, né, desde então, a partir daí, procurando realizar a obra de Deus. Ela confiou no chamado de Deus. Dentre os muitos belíssimos testemunhos que ela deu, algumas semanas antes dela partir, plenamente consciente, ela falou um pouco sobre a sua vida, sobre o futuro, inclusive sobre o seu possível próximo velório, falando de como ela estava pronta, preparada, desejosa para encontrar com o Senhor. Viveu e morreu cheia da alegria. Alegria que só um discípulo de Cristo pode experimentar. Alegria, irmãos, que todos os prazeres deste mundo não podem proporcionar a nenhum ser humano. Todas as promessas mentirosas de Satanás caem por terra diante da verdadeira alegria que Cristo proporciona a alguém que crê nele e se rende a ele. Então, os discípulos de Cristo priorizam fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus, confiar no chamado de Deus, e os resultados disso são isso, é uma alegria inexplicável, é um senso de propósito eterno, transformação de vidas, é o crescimento do reino de Deus, e acima de tudo, a glorificação do nome de Jesus. Que essa alegria enche seu coração hoje e para sempre. Amém, meus irmãos?